Oi, amados! Estou aqui novamente e hoje eu quero ter um papo de esposa. Hoje eu quero ter uma conversa de casadas para casadas. Então hoje eu vou falar com as mulheres especificamente. Esses dias eu estive conversando com uma amiga minha que tem um testemunho maravilhoso e ela me trouxe uma revelação. Então ela começou a falar que Deus havia revelado para ela que se eu sabia a função da costela. Eu falei, não. Ela falou assim, bom, a costela ela serve para proteger todos os órgãos vitais do corpo. E quando essa costela ela se quebra, ela pode ferir ou até matar a pessoa, porque ela pode atingir esses órgãos vitais que ela foi feita para proteger. E ela falou assim, e a mulher foi tirada da costela. E aí, sabe quando a sua cabeça faz... Aí você fala assim, nossa, eu nunca tinha entendido efetivamente o papel da mulher, mas Deus ele é tão bom que ele faz a Bíblia como se ela fosse um livro de figuras. E ele coloca essas figuras para que nós possamos entender melhor aquilo que ele quis nos dizer. E ficou tão claro, tão claro, tão claro, tão claro, e isso ficou queimando dentro do meu coração. Eu falei, eu falei pra ela, eu vou precisar fazer um vídeo e falar sobre isso, porque realmente foi uma revelação para mim e fez toda a diferença. Porque a costela, né? A mulher foi tirada da costela e a função da costela é proteger os órgãos vitais, ou seja, a mulher protegendo a sua casa, o seu esposo, guardando, né? Ali o ambiente do lar, o ambiente dos seus filhos, o ambiente do seu marido. E o que acontece? Nós vemos muitas mulheres machucadas, magoadas. Às vezes elas vieram assim do seu contexto de criação, de infância, e elas trazem isso para o casamento. Eu fui uma dessas, eu trouxe muitas mágoas, muitos traumas para dentro do casamento. E aí você não consegue. Eu era uma costela quebrada. Eu não matei o meu esposo, né? Mas eu feria ele, porque eu era uma costela quebrada. Então tinha uma brecha dentro da minha casa por causa dessa costela quebrada. E o que é interessante, né? Eu conversei com meu tio e eu falei, ele quebrou a costela, ele caiu numa viagem de uma altura muito alta, ele quebrou algumas costelas. E aí ela colou errado, ele ficou mais ou menos um ano nesse processo. Mas se você for ver o que os médicos falam, eles falam que a cicatrização da costela, ela leva no mínimo 90 dias. Você sentindo dor, e às vezes essas dores vão permanecer por muitos anos, muito mais tempo. Por que isso acontece? Porque não tem como engessar a costela. Ela precisa cicatrizar naturalmente. Então, nós vemos muitas mulheres machucadas e magoadas e parece que nada cicatriza, nada cura elas. Só o poder de Deus tem isso, né? De cicatrizar instantaneamente e curar aquilo. E a costela, quando ela tá quebrada, ela não pode fazer o papel dela. Ou seja, nosso papel não é atacar o nosso marido, não é feri-lo, sabe? É protegê-lo, é gerar, sabe? O cabeça ali da nossa casa, onde Deus dá a direção, aonde Deus fala na vida dele, aonde Deus o escolheu para cuidar de você, de mim, da nossa família. E isso é tão importante porque quando você começa a entender, nossa, eu sou uma costela. A costela protege os órgãos vitais, o coração. E Deus fala tanto do coração na Bíblia. Ela fala, sobretudo guardai seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quantas vezes, gente, eu acredito que muitas outras mulheres foram tolas, porque feriam o marido e achavam que essa seria a solução para resolver os problemas da sua casa, do seu casamento. Não. Deus nos criou perfeita, nós somos fortes por fora. Por quê? Porque o diabo não tem poder de nos atingir. Mas sabe, nós temos poder de deixar que dentro gere uma ferida. Muitas vezes essas feridas são geradas no casamento e a costela é quebrada ali porque não há uma harmonia entre o marido e a mulher. Então, hoje eu queria falar realmente com você, esposa, para que você decida ser uma costela que protege os seus filhos, que protege o seu marido. Você fala, nossa, mas quem tem que cuidar de mim é o meu esposo. Eu não tô falando você ser uma provedora ou
às vezes os dois trabalham, ou só um trabalho, ou você assumir a função. Eu tô falando sobre guardar, gerar um ambiente onde o seu marido queira voltar para casa. Ser uma pessoa que seu marido pode contar. Que quando o seu marido se abrir com você sobre as dificuldades, os medos dele, ele não receba farpas, ele não receba um osso pontudo que vai feri-lo. Ele receba proteção, que você não vai expor ele, que você não vai ridicularizá-lo, porque essa é a sinergia perfeita. Se você faz o seu papel de costela perfeitamente como Deus te criou para fazer, todo o corpo funciona. Por quê? Porque você olha as suas costelas, os seus órgãos estão totalmente protegidos. Esse é um bloqueio para quê? Quando nós temos um forte impacto, um acidente, o primeiro a ser atingido vai ser a costela. Ela vai receber o impacto antes disso chegar nos órgãos vitais. Então, porque Deus coloca você nesse papel para dizer assim, olha, o diabo vai resistir, o diabo vai trazer tribulações na vida de vocês, vai trazer problemas na vida de vocês, mas você foi criada e feita para resistir, para guardar a retaguarda do seu sacerdote, do seu marido que está indo na linha de frente conquistar, perseverar, crescer e avançar. Isso é tão precioso, sabe? Tão precioso. Então, eu decidi ser uma costela. Eu espero que vocês decidam ter, porque quando você pensa na costela, na função dela, para que ela serve, você fala, meu Deus, como eu nunca tive essa revelação antes? Porque a gente fica se descabelando. Nossa, qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? E a gente vê que Deus criou tudo harmoniosamente. Então, não seja uma costela ferida que sai machucando, que sai brigando, que sai debilitando os seus órgãos vitais, porque o corpo vai morrendo, porque a palavra de Deus diz o quê? Que você e ele são um só. Um só. Quando vocês se unem, vocês se tornaram um. O que você é, ele é. O que ele é, você é também. Então, quando você se torna uma costela que fere, você vai ferir você mesma. Porque se uma parte do corpo não está funcionando, ela debilita todo o corpo. Uma costela ferida, ela causa dor para o corpo inteiro. Vocês já viram uma mulher mal-humorada, ranzinza, amargurada? Ela traz um ambiente pesado e infeliz para dentro da casa. Ninguém consegue. A Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres e ele falava que era melhor ficar no deserto do que viver com uma mulher rixosa, com uma mulher murmuradora, uma mulher chata. Ah, então tudo é minha responsabilidade? Não, o casamento é feito de dois. Mas hoje o foco é você entender o que Deus espera de você, né? Qual é a sua função dentro do seu casamento? Porque aí tudo vai funcionar de maneira harmoniosa. Então, isso foi algo que explodiu na minha cabeça e eu fiquei, meu Deus, se eu tivesse ouvido isso, teria sido tão mais claro, porque a minha função, na maior parte do tempo, como nós temos intimidade, como nós conhecemos um ao outro, nós acabamos ferindo, nós acabamos sendo muito mais vezes instrumento do diabo. E a palavra de Deus diz que nós comeremos do fruto da nossa boca. Então, mulheres, hoje eu vim aqui para dizer, seja uma costela curada, seja uma costela inteira, seja uma costela que protege os órgãos vitais, proteja o ambiente da sua casa, proteja o ambiente do seu marido, a retaguarda dele, para que você seja uma impulsionadora, para que ele seja mais que vencedor, para que ele vença, para que ele cresça, para que ele avance. Eu fui muito tempo instrumento do diabo e meu marido não crescia, não avançava. Muitas vezes ele não sabia nem quem ele era direito. Deus precisou tratar e ainda nós estamos em tratamento, porque não é instantâneo, não é da noite para o dia, é um processo. Mas quando nós temos humildade para falar, Senhor, me ajuda, Ele ajuda. Ele traz revelação, ele abre a nossa mente. E eu falei, Senhor, eu não quero ser uma costela ferida. Eu não quero gerar morte na minha casa, no meu esposo, dor. Eu quero ser uma costela sarada. Eu quero gerar vida e amor através das minhas ações e atitudes. E que esta mensagem ela possa fazer a diferença na sua vida. Que você possa meditar sobre isso.
Que isso possa trazer revelação. Que você ore para o Senhor e fale, Senhor, eu quero ser essa costela. Que você seja essa costela curada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, essa revelação, essa amiga querida. Eu espero um dia fazer um vídeo com ela aqui, porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito para os casais, porque ela tem um ministério e ela tem um testemunho e uma história linda para falar. Obrigada e curtam, compartilhem e me falem se realmente fez tanta diferença entender esse desenho, essa alegoria, como fez para mim, porque mudou a forma de eu ver. Algo mudou no meu coração e mudou na minha visão. E eu espero que seja assim com você, viu? Até o próximo vídeo e deem sugestões sobre temas que vocês gostariam de ouvir no nosso Papo de Mulher, que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.